alvo mais que a neve, sim nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oséias capítulo 12. Mas nós vamos ler o verso 11 do capítulo, verso 12 do capítulo 11, tá, irmãos? Mas abra no capítulo 12. Vou mexer nesse ventilador aqui. Amém, irmãos? Vamos ler o texto. A partir do verso 12 do capítulo 11, tá, irmãos? Aí a gente entra no capítulo 12. Então vamos lá, irmãos. Verso 12 do capítulo 11. Aí entra no capítulo 12 e vamos até o verso 14. Diz assim o texto: Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição. Faz aliança com a Assíria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus, e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus. Siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços, não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, seu Deus. Desde a terra do Egito, eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias das festas. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gigal, sacrificaram bois, os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso, o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou, e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, necessitados e carentes de ouvir a Tua voz através da pregação da Tua palavra. Nos faz sentir essas necessidades e carências, Senhor. Não nos deixa viver arrogantemente, segundo os nossos pensamentos e vontades e desejos. Nos faz, Senhor, estar diante de Ti com o coração quebrantado, contrito, em busca do Teu perdão, do Teu favor, reconhecendo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua benevolência sobre as nossas vidas, como principal em ter nos salvado. Nos fortalece, nos vivifica, nos restaura, Senhor, e salva aqueles que carecem de salvação da Tua parte, Deus. Se revela, Senhor, a nós nessa noite. Quem Tu és,
Causa temor, Senhor, aos nossos corações. Nos leva, Senhor, a nos humilhar diante de Ti e pedir perdão por nossas falhas e transgressões. Nos faz, Deus, entender e compreender o quanto o pecado te ofende. Nos ajuda, Senhor, a perseverar em santidade. Nos ajuda, Senhor, a olhar por tudo aquilo que temos ouvido, acerca de todas as palavras que já ouvimos aqui no livro de Oséias. Ó Deus, que nós possamos tomá-las como nossas e que elas sejam relevantes para os nossos dias, para as nossas vidas, Pai. Acalenta nossos corações. Fala aos nossos corações, Senhor, é o que eu te peço, eu te rogo. Mais uma vez, ser propício para conosco, Deus. Que os nossos corações possam estar em gratidão por tamanho privilégio de estarmos na tua casa, ainda com liberdade, para poder te louvar, te exaltar, te glorificar. Que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, Senhor, é o que eu te peço. Humilha o nosso coração nessa noite. Nos faz entender a necessidade de sempre honrar e glorificar o teu nome, de compreender que vivemos para ti, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-me, em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos o capítulo 11, meus irmãos, com o clamor, ou melhor dizendo, o rugido do leão. Quando nós lemos lá a carta de Pedro, ele fala que Satanás, ele nos rodeia como um leão e ruge, não é? Ele ruge. Mas aqui nesse texto, mostra o verdadeiro leão, o original, o único. E o rugido dele, como nós vimos no final do sermão de domingo passado, é um rugido que é impossível aquele que escuta ser surdo a ele. Olha aí para a sua Bíblia. Verso 10. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. Voltarão tremendo do ocidente, como passarinhos, retornarão, virão do Egito, como pombas da terra da Síria. E eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Aí eu terminei dizendo para os irmãos que aqui é uma profecia daquilo que ainda vai acontecer. Mas infelizmente, meus irmãos, o verso 12 desse mesmo capítulo e todo o capítulo 12 mostra o quão esse povo desprezou essa graça, essa abundante graça que o Senhor aqui, pela boca do profeta, declarou para eles. Eu vou salvar vocês dessa vida tão depravada. No final, vocês vão se tornar exatamente aquilo da qual eu criei e projetei vocês. Mas, como eu sempre digo, meus irmãos, nós vivemos dentro de um lapso temporal. Na perspectiva de Deus, Ele olha para nós através de Cristo, aí todos já estamos justificados, já estamos com o corpo glorificado, como diz lá em Romanos. Mas a nossa perspectiva é sempre diferente da de Deus. E por ser diferente da dele, a gente vive uma vida em desobediência. E por viver uma vida em desobediência, a gente acaba desprezando essa graça. A gente poderia viver melhor se a gente se atentasse para as coisas que a palavra diz. Para nós aqui em especial, nós temos muito mais responsabilidade. Porque todo o passado da ação de Deus no mundo está aqui para nós. Esse pessoal, quando escuta isso, eles estão na metade do caminho. O que eles têm é aquilo que a gente vê aqui, Oséias sempre apontando, o passado deles, o Antigo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento e nós temos toda a história, 2000 anos de ação de Deus. Então nós temos muito mais responsabilidade, meus irmãos, para valorizar a graça do Senhor. E quando eu digo valorizar a graça do Senhor, é exatamente o que Paulo diz lá, escrevendo aos Romanos. Não é para a gente superabundar no pecado, para que a graça venha superabundar. Pelo contrário, por a gente ser grato a Deus e reconhecer o que Ele fez por nós, nós lutarmos para ficarmos sempre de pé, sempre em gratidão para com o Senhor.
Mas não é isso que acontece, meus irmãos. Isso não acontece porque a gente não valoriza aquilo que já está escrito. A história, toda a história. Olhe o contraste, meus irmãos. Logo no verso 12. Então, como é que eu divido? Do verso 12, entrando no capítulo 12, até o verso 14. A queixa do Senhor, verso 12, entre o capítulo 12 até o verso 2. A queixa do Senhor. Do verso 3 até o verso 6, as observações do Senhor. Verso 7 e 8, uma coisa corriqueira. A ganância de Efraim. Perceba, a ganância de Efraim é a ganância do povo de Deus. É a nossa também. Avareza. E verso 9 a 14, o testemunho do Senhor. Que comprova, meus irmãos. Do verso 9 ao 14, mostra como o Senhor é gracioso. E como nós. Exemplificados neles aqui. Como a gente despreza essa graça. E olhe como é que o texto começa. A queixa do Senhor. Pelo menos, meus irmãos, 5 queixas. Nós vamos ver aqui que o Senhor faz desse povo. Depois de dizer, olhe, vocês vão morar em casas que eu vou preparar para vocês. Já preparei para vocês. Eu vou chamar vocês de um jeito que vai ser irresistível. Eles poderiam se segurar nisso e dizer, então vamos fazer a nossa parte. Vamos andar com o Senhor. Vamos abandonar os outros deuses. Vamos abandonar essas práticas que o Senhor abomina. E vamos pecar o menos possível. Mas não é isso que eles fazem. Aí o verso 12, o Senhor, no verso 12, o verso 1 e o verso 2, o Senhor começa a mostrar as queixas que ele tem desse povo. E como sempre, meus irmãos, o Senhor é muito direto em dizer quem eles são. Então vamos aqui, devagarzinho. Verso 12. Olha aí, meus irmãos. Efraim, a representação do reino do norte, certo? Me cercou. De quê? Com mentiras. E a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel. Eu preciso dizer algo aqui para não confundir os irmãos. Tá certo? Se você estiver lendo na NVI, é outro sentido. O finalzinho, a parte B do versículo 12. Se você estiver na NVI, vai estar escrito assim, o finalzinho. E Judá é rebelde contra Deus. Se você estiver, eu acho que ninguém tem aqui, mas mesmo assim eu vou citar, a NTLH vai estar escrito, e Judá se revolta contra mim. Então veja, dá outro sentido. A minha versão, e eu acredito que a maioria dos irmãos tem essa, diz que Efraim cercou Deus com mentiras, Israel com engano, aí a minha versão, mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao santo. Então a ideia de que Judá ainda está de boa para com Deus, ainda está bem com Deus, ainda está bem. Mas se você ler na NVI, vai dizer, e Judá é rebelde contra Deus. Se for na NTLH, e Judá se revolta contra mim. A saber, contra o santo fiel. Se você não se perguntou, eu me perguntei e vou responder. Então, pastor, como é que a gente entende esse texto? O verso 12 está dizendo, tanto que Efraim quanto Judá, os dois reinos que se dividiram, né? O reino do norte e o reino do sul, estão totalmente aquém do Senhor. Na versão NVI, na NTLH. Mas na corrigida, na mais atualizada, que é essa minha aqui, está dizendo que é só Efraim, o reino do norte. O reino do sul ainda está de boa. Meus irmãos, é uma exegese doida aqui de um monte de estudioso para poder, quando fazer a tradução, acontecer isso.
Os que traduziram lá pela NVI ficou de um jeito. Os demais, desse jeito. Como é que a gente resolve, então? É contradição? Não, irmãos, não é contradição. É questão de perspectiva. Então, ambos os comentaristas têm as suas percepções para traduzirem dessa forma e parecerem tão antagônicas aí. E de fato são. Mas eu vou ficar com os comentaristas e com a minha versão, de que aqui, quando o Senhor está falando isso, Judá ainda não se corrompeu. E a base para sustentar isso é quando a gente vai para o verso 2, que ele vai dizer: o Senhor tem uma controvérsia contra quem? Contra Judá. E castigará Jacó, representação de Judá, segundo a sua conduta, lhe dará o que merece por seus atos. Então, um versículo depois já mostra que o ainda já não existe mais. Então, os tradutores dessa versão entendem que por isso eles preservaram aqui a ideia de que Judá ainda estava com Deus, mas depois se corrompeu. Se os irmãos lembrar, em algumas pregações passadas, o profeta ele chama a Judá para que ela não imite as coisas de Israel, de Efraim, que não siga o modelo. E logo depois ela acaba caindo também. Aí vem juízo, né? Vem a sentença de Deus sobre ela. Então aqui não é diferente. Então o desenrolar do texto, do livro, mostra que todos os dois reinos, tanto do sul quanto do norte. Lógico que a ênfase maior aqui de Oséias é no reino do norte. Mas ambos já estavam corrompidos. Um estava ligado ao outro. Esse é o ponto. Então é só para os irmãos não ficarem confusos se alguém tiver uma versão dessa que eu falei e dizer: minha Bíblia está dizendo outra coisa. Mas é por isso. Mas vamos aqui para o texto. As queixas do Senhor. E aí o verso 1. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição. Faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta e lhe dará o que merece por seus atos. A primeira queixa que o Senhor faz, meus irmãos, quando ele coloca aqui que Efraim o cercou com mentiras, Israel com engano, entendendo Judá aqui pelo verso 2, que os atos vai receber castigo, certamente porque ela estava mentindo e estava enganando, e na continuação do texto isso vai ficar muito mais forte, o reino do sul, porque ele vai continuar com o exemplo de Jacó, o suplantador, o enganador. Alguns entendem assim. Então, quando uma pessoa vive uma mentira, um engano, e a ênfase do Senhor em dizer que era cercado disso, o Senhor está relembrando, ratificando que a vida do povo dele era uma vida hipócrita. É isso que ele quer dizer. A primeira queixa que o Senhor mostra para esse povo era que era um povo hipócrita, por ser mentiroso, por ser enganador. E lembra, em outras pregações, por que eles eram considerados assim? Porque eles enganavam as pessoas, eles mentiam, tudo para se sair melhor, para ter melhor as coisas, para adquirir riquezas. Por isso que o Senhor vai tocar nesse ponto no verso 7 e no verso 8. Eles enriqueceram à custa de mentira, de engano, de fraude, tanto com o povo como com relação ao governo. Eram hipócritas, louvavam e diziam que louvavam e adoravam a Deus, mas na verdade estava cercando Deus de mentira e engano. Eram hipócritas, e não só hipócritas. O verso vai dizer, meus irmãos, o verso 1, que eles apacentavam vento e perseguia vento. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso, desse povo? Como é que apacenta vento, meus irmãos? Apacenta a ovelha. Não é? Como é que persegue vento? Isso aqui parece muito, meus irmãos, a fraseologia lá de Salomão.
é correr atrás do vento. Vaidade da vaidade é correr atrás do vento. A palavra vento aí dá a ideia, meus irmãos, de inutilidade. Lembra aí, no passado aí que alguém disse, vamos estocar vento. Que coisa doida, hein? É inútil. Tente estocar vento aí, meu. Vê o que acontece. É inútil. Então o Senhor está chamando esse pessoal, se queixando. Vocês são hipócritas e são inúteis. Vocês buscam coisas sem propósito. Qual o propósito de apacentar vento? Qual é o propósito, meus irmãos, de, como ele diz aqui no verso 1 do capítulo 12, perseguir vento? Os comentaristas entendem que o vento aqui, tanto na primeira vez que ele aparece como na segunda vez, é dado a Egito e a Síria. É como se eles entendessem que o propósito de vida deles eram horas ter aliança com o Egito, horas ter aliança com a Síria. Aliança para quê? Para ter segurança, para ter conforto, para ter consolo, para ter riqueza, para ter bem-estar, para ter tranquilidade, para ter estabilidade. Mas o Senhor está dizendo que isso é vento. Em vez deles serem apacentados por Deus, em vez deles perseguirem a Deus, eles estavam perseguindo essas nações. E olhe o contraste, né? O Senhor vai usar essas nações para escravizá-los. Então o Senhor se queixa dizendo, vocês são hipócritas, um bando de mentirosos, falsos. Vocês demonstram uma coisa, mas fazem outra. Vocês são um bando de inúteis. Vocês ficam correndo atrás de coisas que não têm propósito. E ele não para aí, meus irmãos, depois de chamar de hipócrita e de inúteis. Eles vão dizer, vocês são ignorantes. E aí volta a história do vento. Só sendo muito ignorante, sem conhecimento, para perseguir, para apacentar algo que não tem propósito nenhum. Só sendo muito ignorante. Por isso que a Bíblia chama a gente, meus irmãos, crescer na graça e no conhecimento. Para quê? Para que a gente tenha discernimento. De identificar, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, o que de fato é propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Tem um ditado popular que diz assim, ninguém veio para a semente. Todo mundo aqui veio para nascer e morrer. Há quem diga que a gente nasce e a partir, contando, saiu do ventre da mãe, aquele primeiro segundo, que para nós, a grande perspectiva é primeiro segundo de vida. Para outros, é o primeiro segundo para o caminho da morte. A gente nasce e já vai morrendo. E faz sentido isso. Agora tem um propósito. E certamente Deus estabeleceu esse propósito. E todas as vezes que a gente foge desse propósito, e a gente foge desse propósito, é correndo atrás dos propósitos da gente, ou então daquele que se coloca no lugar de Deus para oferecer propósito para nós. E os propósitos aqui que eles buscavam eram em quem? Em duas nações. Egito, a Síria. É ser muito ignorante de tudo que Deus já tinha feito por eles. Por isso que o Senhor sempre vai lembrá-los. E aqui, mais uma vez, o Senhor vai lembrá-los do Egito, de onde o Senhor tirou eles. E ali, para lembrá-los, eu tirei por quê? Eu tirei para quê? Para levar para onde? Qual o propósito? E vocês, tão ignorantemente, estão correndo atrás de algo que não deveria. São hipócritas, são inúteis, são ignorantes e, por ser ignorantes, são nécios. Por quê? Porque fazem aliança. Com quem? Com a Síria. Mas o azeite é levado para o Egito. Olha aí, irmãos. Nécios incompetentes. Só na cabeça deles que eles conseguiriam enganar, meus irmãos, a Síria e o Egito. Eles faziam aliança
E aqui, essa porção final do verso 1 dá a ideia exatamente ilustrada do quanto eles eram mentirosos e enganadores. Faziam um acordo com a Síria, mas aquilo que tinha real valor, que era, no caso aqui, o azeite, eles mandavam para o Egito. Meus irmãos, politicagem. Isso aqui é politicagem que eles estavam fazendo. Não é diferente dos nossos dias. Vocês estão vendo aí um monte de gente se aliando aí. Se abraçando com esse, se abraçando com aquele, que aí algum tempo atrás dizia, eu não me junto nem a pau, eu não concordo 0,0000 e hoje está lá, mas vai com o pé amarrado aqui, não fecha a porta aqui, ou seja, é um bando de mentiroso, é um bando de enganador, cada um querendo se firmar, cada um pensando em si. Era o povo aqui, ó. É o povo aqui fazendo isso. E isso, na perspectiva de Deus, tornava eles nécios, incompetentes, imaturos. Então eles são hipócritas, inúteis, ignorantes, nécios. E, por fim, arrogantes. Quando o Senhor, no verso 2, diz assim, o Senhor tem uma controvérsia. Em outras versões, podia traduzir como contenda com Judá. E castigará Jacó. Quando ele fala Jacó, é o começo de tudo. Porque Jacó vai ter o nome transformado para Israel. Aí vem todas as tribos, aí depois a divisão. Mas Jacó é o início de tudo. É o menino, que nós vimos no início do capítulo 11. Quando ele fala Jacó, o Senhor está fazendo o quê, irmãos? Pegando eles, quebrando o pescoço deles para trás, olha para o passado. Olhe o que é que os ancestrais de vocês faziam. E aqui, meus irmãos, tem uma perspectiva de graça de Deus, de misericórdia. É Deus querendo dizer, ó, seus hipócritas, inúteis, ignorantes, nécios, deixem de ser arrogantes. Vocês são tão pecadores. Vocês cometem os enganos e os erros que os pais de vocês cometeram. Vocês deviam olhar o passado, lembrar do passado e não repetir as mesmas coisas. É o que mais a Bíblia faz. É nos fazer olhar para o passado para que a gente não repita os erros do passado. E o Senhor traz esse personagem tão valorizado no meio judaico. Jacó, Abraão, Moisés. O Senhor diz isso. O Senhor tem uma controvérsia com Judá. E castigará Jacó segundo a sua conduta. E lhe dará o que merece pelos seus atos. Ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo assim, ó, não ficou impune. Aqueles que me rodearam de enganos, de mentira, aqueles que se depravaram, aqueles que me trocaram por outros deuses, não ficaram sem castigo, não ficaram sem receber a devida sentença de castigo e de juízo. O Senhor chamando a atenção deles. Mas eles são arrogantes. E essa arrogância, meus irmãos, ela se torna mais evidente. Nosso segundo ponto. Quando o Senhor começa a trazer observações. E nós vamos ver observações relacionadas ao passado e observações para o presente deles. Olha o que é que o texto vai dizer para a gente a partir do verso 3. Que continua na ilustração do passado, na pessoa de Jacó. E aqui, em dois cenários. Perceba aí os dois cenários no verso 3. No ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. Primeiro cenário aí, ó. Ele pequenininho ainda dentro da barriga da mãe. Isso a gente entende quando lê lá Romanos, né? E quando lê no Antigo Testamento, que eles dois já duelavam, irmãos gêmeos, já duelavam ali dentro da barriga. Aí, o Senhor, pela boca do profeta, diz, no ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão.
E aí a ideia do nome Jacó, suplantador, né? E aí vem o segundo cenário. No vigor da sua idade, aí já coloca aí Jacó, já grande na maturidade dele, e aí tem aí um lapso de muito tempo, né? Diz o que é que acontece. Aí ele também cita uma passagem muito famosa, né, que está lá em Gênesis. Ele vai dizer, no vigor da sua idade, lutou com Deus. A pergunta é, o que é que o Senhor está querendo ensinar aqui para eles, quando traz essa percepção? Olha, eu vou castigar Jacó por todos os atos que ele fez, tá? Isso no verso 2. Eu castigarei, segundo a conduta dele, por todos os atos dele. E aí ele vai dizer isso. O Jacó, que nasceu, agarrado no calcanhar. O Jacó, depois de adulto, eu me encontrei com ele. Eu penso que quando o Senhor fala assim através do profeta Oséias, e o povo está ouvindo, o que o Senhor quer é que eles pensem nesse primeiro episódio e tudo o que aconteceu nesse inteirinho até ele chegar diante de Deus, que é o verso 4, vai dizer. E o que foi que aconteceu? Então, aqui resumindo a história. Você já deve ter lido isso aqui, já deve conhecer, quem tem muito tempo aqui já deve ter ouvido várias vezes falar sobre esse assunto. Principalmente quando a gente está lá em Romanos. A ideia dele pegar no calcanhar, parece, por o nome dele ser suplantador, que aí uma tradução, uma definição mais adiante é o enganador, mas para a maioria das pessoas ficou essa pecha, né, de Jacó, enganador. Aí por isso que Deus mudou o nome dele, né, de enganador para Israel, né, que não tem mais nada a ver com Jacó, porque ele é uma nova criatura e tal. O pessoal tem toda essa configuração. Mas o ponto é que a palavra mesmo é suplantador. E parece que a ideia é de que ele queria sair primeiro, ele queria ser o primeiro, o primogênito. Ele queria sair primeiro, pegando ali no calcanhar do irmão. E aí ele nasce. Quando a gente vai ver essa história lá em Gênesis, a partir do capítulo 25 e diante, se não me engano, tem toda uma trama. Primeiro, preparado pela mãe, a Rebeca, né? Para ele tomar o lugar do irmão, né? Receber a bênção do pai. E também ele acabou comprando o irmão por um prato de comida. E o irmão revoltado chega para o pai e diz, é por isso que o nome dele é suplantador, tomar o lugar, e aí enganador, né? Por 2 vezes ele me enganou. Capítulo 27, se não me engano, é 32 de Gênesis. Para ser exato, capítulo 25 e diante, até o 32 está em todo esse relato. Ele diz, ele me enganou. Ele tomou, primeiro, o meu lugar na progenitura. Seu primeiro, progenitura. E depois me tomou a bênção. E quando você lê lá, irmãos, parece coisa de gente ímpia. A trama da mãe dele, tudo que ela preparou, né? Fez o guisado lá para poder ele chegar primeiro do que o irmão, porque o irmão foi caçar, né? O Esaú foi caçar, ele era caçador, foi caçar a pedido do pai. Vai lá, meu filho, cace um animal bem legal, faça uma comida bem legal, cheirosa, traga para mim que eu vou comer e vou lhe abençoar. Aí a mãe dele ouviu a história e disse para Jacó, Jacó, é o seguinte, teu pai vai abençoar lá o teu irmão, vamos resolver aqui. Pegou, botou as roupas do irmão nele e botou uns negócios nas mãos dele para parecer que ele era peludo, porque Esaú era peludo, e foi lá, enganou. E é comovente, meus irmãos, é comovente. Ele faz tudo isso, quando o irmão chega, o pai dele diz, quem é que estava aqui antes? Não era eu, não, pai. Ô, rapaz, já pegou. E não tem nenhuma bênção para mim, não. Negócio comovedor a história. Que a mãe, Rebeca, está por trás de tudo isso. E aí, pense, quando o Senhor disse, cercou com mentiras, verso 12 do capítulo 11, e a casa de Israel com engano. Continua, verso 1 do capítulo 12, multiplica mentiras e destruição. Faz aliança, mentira e engano. Entra o capítulo 2, o Senhor já apresenta Jacó. O Senhor está dizendo, o que vocês estão fazendo é o que
Jacó fez, enganou, mentiu, fez toda uma trama. É interessante, meus irmãos, que não tem pecado que a gente possa fazer que Deus diga assim, meu Deus não, né? Eu. Assim, boca aberta. Tem não, irmão. Tem não. Quando eu leio isso aqui, olha isso aqui, eu digo, Deus, isso aí está aqui para a gente ver o quanto tu é misericordioso. Que, meus irmãos, o que o povo de Deus fez é aquilo que lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, rapaz, vocês fazem coisas que nem lá fora, no mundo, a gente vê. E aí esse evangelho por aí diz que você aceita Jesus, pronto, você é um santão, entendeu? O que você disser agora, as hóstias do inimigo caem na hora, é só você dizer. Que conversa é essa, meu? A gente peca e é muito. Aí o Senhor, quando coloca isso, ele é tão gracioso que ele não para aí nessa história de só enganador. Ele não para aí só nessa história de hipocrisia, inutilidade, ignorância, ser nécio, arrogante. Ele não para só aí. Ele mostra que sempre procura aquele que é seu para levá-lo a se arrepender. Aí vem o verso 4, meus irmãos. Continuando com a ilustração, a lembrança de Jacó. Aí ele diz, lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel, encontrou Deus. E ali Deus falou com ele. Que Deus foi esse que falou com ele? O Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Olha aí, irmãos. Essa fraseologia do verso 5 aí, a ideia de soberania, que tem todo o poder, exército. A ideia assim, eu podia ter acabado com Jacó. Ou seja, podia ter acabado com vocês. Jacó, representação do povo. Eu podia ter acabado, aniquilado vocês, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. Mas eu não fiz isso. Embora que o texto diga, verso 4, em Betel encontrou Deus, mas quando você vai ver lá a história lá que ele lutou, é Deus que vai ao encontro dele. É Deus que vai ao encontro dele, ele não quer deixar Deus embora. Uma teofania. Eu só vou embora quando tu me abençoar. E lá, Deus pergunta, quem é você? Quem é você? Aí ele diz, eu sou Jacó. Porque o pai dele tinha perguntado, quem é você? Ele disse, eu sou Esaú, um mentiroso. Aí Deus sabia quem era ele. Mas pergunta, alguns comentaristas vão dizer, para mostrar que houve ali um coração que se arrependeu. E quando Deus perguntou a ele, naquela teofania, quem é você? Ele não disse mais que era Esaú, ele disse que era Jacó. Quem ele era de fato. Aí, o Senhor está dizendo que ele pegou, lutou, pediu e encontrou. O Senhor está dizendo, Jacó, que se comportou assim como você está se comportando, mas chegou uma hora que eu observei que ele pegou, que ele lutou, que ele pediu e que ele encontrou. Está aí, lutou com o anjo e venceu. Pediu que o abençoasse. Encontrou. Lutou, pediu, encontrou. É o que eles precisavam fazer. Lutar com Deus, pedir e se encontrar com Deus, para se arrepender. E é exatamente isso que o Senhor requer deles. Está aí o verso 5, presente agora. Olharam para o passado, viu o que Jacó fez, não é novidade o que vocês estão fazendo para mim. Viu o que ele fez também para se restaurar, ele chorou. Quando você vai lá no texto, não tem a palavra chorou. Mas aqui Osés, inspirado por Deus, coloca chorou, acrescentou, chorou. Então a ideia de que ele se quebrantou, o Senhor me abençoa. Eu não quero mais ser como era antes. E de fato,
o nome mudou, né? Surge uma nova pessoa ali. E aí, alguns comentaristas fazem essa análise, a conversão. Quando é a conversão, nasce um novo indivíduo, uma nova criatura, não é? Não é uma reforma, mas é um milagre, é um novo nascimento, assim como Nicodemos, né? Um novo nascimento, é uma nova pessoa, é uma nova natureza, é um novo coração. Aí o Senhor diz, chama eles para o presente e vai usar 3 palavras. Olha aí, ó. E é bem direto e particular, ó. Verso 6. Quanto a você, você quem? Efraim, Israel, Judá, povo de Deus. Aí está tudo junto, reino do sul, reino do norte. Quanto a você, e veja, você em particular, para que cada um se perceba. Ele diz, quanto a você, olha a primeira palavra, volte. Volte para onde? Volte para Deus. Voltar é a ideia de quê, meus irmãos? Voltar. Fazer uma conversão. Então é um chamado a se converter. Mude esse caminho. Volte para a minha direção. Volte. É uma ordem. Não é um pedido, não. Volte. Preste atenção. É a soberania de Deus com a responsabilidade do homem. Ele diz, não só volte. Ele diz, siga. Siga a mentira e o engano? Não. Siga o amor e a justiça. O amor e a justiça. Se você ama, você vai querer o melhor para o seu próximo. Você não vai mentir, você não vai enganar. Você vai ser justo por aquele que é justo em você. Então você vai andar na justiça e não mais no engano. Então veja, volte, siga. Então, o volte dá a ideia de conversão, arrepender-se. O siga dá a ideia de persevere nesse caminho. E, por fim, ele diz, espere. Volte, siga e espere. Espere o quê? Sempre no seu Deus. Esse espere sempre em seu Deus, nada mais é, meus irmãos, do que depender. Então, volte, arrependa-se, siga, persevere, espere, dependa de mim. Não dependa do Egito, não dependa da Síria, não dependa de nada a não ser de mim. Esse é os passos de um arrependido. Então, se arrependeu, mudou o caminho. Se arrependeu, agora ele tem que perseverar nesse caminho. O Novo Testamento vai dizer, gerar frutos desse caminho. E para que você demonstre que isso que você está vivendo, essa perseverança, não é na sua força, no seu poder, você tem que depender do Senhor. O grande problema deles é que eles achavam que podiam depender de outro, a não ser Deus. Por isso o Senhor observa isso deles. Mas eles são obstinados, meus irmãos. E o Senhor vai dizer o que é que tornava eles tão obstinados a não obedecer isso aqui, a não viver isso daqui, voltar para o Senhor, seguir o Senhor, esperar pelo Senhor. Verso 7. A ganância deles, a avareza deles, que tornava eles, meus irmãos, desonestos, opressores e soberbos. Então, ó, por que riqueza é perigosa? Porque a riqueza tem o poder de tornar você desonesto, opressor e soberbo. Desonesto, porque quanto mais você tem, mais você quer, e você vai fazer de tudo para aumentar, vai fazer de tudo para ficar onde está proporcionando riqueza para você. E por causa disso você vai oprimir. A opressão aí é você perseguir, é você caluniar, matar, se for o caso. Isso vai tornar você cada vez mais soberbo. Existe pobre soberbo? Existe.
Mas em pessoas ricas, a soberba ela é muito mais aguçada. Olha o que o Senhor diz. Como mercador, e a palavra mercador aí, meus irmãos, no hebraico, é Canaã. Canaã. Então, o que o autor está querendo transparecer aqui é que por Israel, especificamente, Reino do Norte, andar tão distante de Deus, ficou cada vez mais parecido com os cananeus. Eu vou tentar ilustrar aqui. É como você fosse para Canidé, que é reconhecido como a cidade assim mais idólatra, e chegasse lá, você se deixasse influenciar assim com uma força tamanha que as pessoas olhassem para você e não conseguissem mais identificar você como um estrangeiro. Olhava para você e você estava tão parecido com o pessoal de lá que começavam a chamar você de Canidé. O pessoal aqui do Nordeste, o pessoal aqui de Fortaleza, quando vai para São Paulo, quando vai para outra cidade, normalmente é assim, quando a pessoa sabe que é daqui, aí começa a dizer, lá vem o Ceará, lá vem o Ceará, lá vem o Ceará. Né? Aí ele passa 2 semanas lá, em São Paulo. Aí quando ele vem para cá, aí ele fica dizendo, portão, meu. Aí a gente, para tirar onda, diz assim, fala aí, paulista. Por que a gente fala assim? Porque a nossa percepção é que ele quer ser ou é um paulista. Então, quando ele coloca essa palavra aqui, como mercador, ele está dizendo assim, que Efraim era como um cananeu. Não era mais visto como povo de Deus, como Israel. Era visto como cananeu. Tamanha as práticas serem iguais, os desejos, a vontade, a conduta igual. Aí ele diz, como um mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão. Ama a opressão. A balança desonesta. Tudo que o povo de Deus ia fazer era com desonestidade. Balança, naquela época, não era muito precisa. Então tinha gente que roubava os outros mudando o peso. Você já deve ter visto aí, né? Nas feiras, o que acontece, né? O cara vai comprar lá 1 quilo de frango, aí aquelas balanças que botam os pesos em cima, aí o cara bota o frango aqui e chuta um pedacinho que está amarrado na balança para dar um peso maior para o cara pagar mais. Era assim que o povo estava agindo. O Senhor está dizendo, vocês estão tão iguais, vocês estão demonstrando que são enganosos e amam. Não é que eles eram opressores, eles amavam a opressão, ou seja, eles tinham prazer, meus irmãos, de enganar as pessoas, de colocar pessoas em situações difíceis, sabe? De tomar as coisas das pessoas, opressão, oprimir, violentar as pessoas. E aí, no verso 8, mostra toda a arrogância deles. Olha a que ponto eles chegaram. Deus sabia as intenções do coração deles, e sabia e via o quanto eles eram desleais. Mas o Senhor diz aqui que é que eles diziam de si. Olha aí, Efraim diz. É Efraim que está dizendo. Não é Deus que está dizendo. É Efraim que está dizendo. O Senhor está só trazendo aqui para nós. Como é que eles se enxergavam? Efraim diz, certamente fiquei rico. Encontrei muitas riquezas, à custa de balança enganosa e de opressão, à custa de mentira e engano, à custa de falsidade. Ele diz, em todos esses meus esforços, olha aí, meus esforços, olha como eu sou trabalhador, não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Olha aí, irmãos, o que eles estão dizendo. Parece frase de político, ladrão, que a gente sabe que roubou. Roubou na merenda, roubou no desvio de verbas para a escola, para fardamento, mas diz que são honestos. Vereadores, prefeitos, que vão declarar.
Você sabe disso, né, irmãos? Você entra lá no site e você vê lá a turma que está sendo candidato, qual é o patrimônio dele. Para depois você fazer o cálculo daqui a 4 anos, se ele foi eleito para alguma coisa, ver se aumentou o patrimônio dele. É só ir atrás que aumentou. Vereador com patrimônio de 1 milhão, 2 milhões. Vai dizer, eu sou honesto. Pode procurar. Pode procurar. É o que eles diziam deles. Pode achar que engana a mim. Pode achar que engana você. E a gente pode ter a certeza que eles não são o que eles estão dizendo. Mas o máximo que a gente pode fazer contra eles é não dar o voto para eles não se reeleger. Mas o verso seguinte, um dia vão prestar conta. E as palavras são muito fortes para a igreja. O povo de Deus, imagine para quem não é povo. Lá no Novo Testamento vai dizer que o juízo de Deus começa pela sua casa. Aí diz lá, quanto mais quando chegar o ímpio. Olha aqui o que é que o verso 9 vai dizer. Ó. Mas eu, depois do Senhor dizer o que é que eles achavam deles mesmos. Em resumo, nós trabalhamos honestamente, toda a nossa riqueza é fruto do nosso trabalho, e ninguém pode levantar o dedo e dizer, tem delito, tem pecado. Aqui é santidade total. Aí o verso 8 vem para acabar com essa conversa e diz assim, ó, mas eu sou o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, a palavra que está aqui, Senhor, é aquela palavra que é dada a Deus que não tem tradução. Que lá em Gênesis, ela aparece quando Moisés diz assim, quando eu for lá falar com Faraó. Faraó era o cara, era o poderoso daquela época. Lembra? Para ir tirar o povo lá do cativeiro lá do Egito. Essa palavra aqui é a resposta de Deus para Moisés dar para Faraó. Moisés, Deus, quando eu chegar lá, ele vai perguntar quem é que está mandando eu dizer essas coisas. Eu vou dizer o quê? Aí lembra o que está escrito lá? Diga que o eu sou te enviou. O eu sou. O eu sou. A ideia, o Todo-Poderoso. Aqui traduziu o Senhor. Mas quando o povo está ouvindo isso aqui, eles fazem um link. Olha, isso aí que vocês estão dizendo, que são ricos pela força de vocês, que vocês são ricos honestamente, o eu sou, que sou o seu Deus, Elohim, Deus, o Criador, que também faz referência lá a Gênesis, o Deus da criação. Então Deus se apresenta diante desse argumento como o Deus soberano, todo-poderoso, o Deus criador. Ele diz, você não me engana. Eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias das festas. Meus irmãos, a maioria dos comentadores acreditam, os comentaristas, acreditam que eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias das festas, não é um ato de abençoar, não. Mas é um juízo aqui. Quando eles iam celebrar as festas, eles saíam do conforto das suas casas e passavam um tempo nas tendas. Comparado com as casas que eles moravam, muito difícil. É quando você sai da sua casa e vai, sei lá, viajar, e você fica em um hotel, uma pousada que não é como a sua casa, que não tem um conforto da sua casa. Então a maioria dos comentaristas acredita que o Senhor está dizendo assim, ó, esse tempo aí de vocês achar que são ricos, aquela coisa, vou levar vocês para morar em tenda. Vocês vão sofrer por essa arrogância e soberba de vocês. Vocês vão sofrer. Essa é a ideia. É assim que Deus trata. Aquele que é desonesto, aquele que é opressor, aquele que é soberbo. Deus humilha. Em uma palavra, Deus vai humilhá-los. E de fato isso aconteceu.
E aí, meus irmãos, para arrematar, o Senhor vai dizer que Ele sempre testemunhou para com Ele. Nunca os abandonou. Olha o que é que o verso 9 até o 14 vai nos dizer aí, meus irmãos. Ele diz, verso 10, falei aos profetas e multipliquei as visões. Vocês nunca ficaram aquém da minha vontade, do meu propósito, do meu querer para a vida de vocês. Eu sempre levantei profetas para falarem e multipliquei as visões para eles revelarem a vocês. E pelo ministério dos profetas, propus símiles, ou seja, parábolas, ilustrações. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu procurei ser o mais entendido em todas as maneiras possíveis, para que vocês não ficassem com dúvida em nada. Eu levantei meu profeta para falar. Eu dei visão aos meus profetas para eles revelarem, descodificarem, para vocês entenderem e para vocês compreenderem que eu sou um Deus poderoso. E aquilo que parecia difícil, eu disse para eles, fale em parábolas, em ilustrações, para que de fato eles entendam. E aí quando a gente escuta isso aqui, a gente lembra Jesus, quando ele chegou e abriu a nova aliança, e quando ele ia pregar, ele sempre usava as parábolas. Em um especial, ele falou de um jeito que muita gente não entendeu. E aí ele chamou os eleitos, chamou para perto e disse para ele o significado da parábola. E alguém perguntou, mas por que para os outros? Não, para os outros não entender, não compreender, não se arrepender e para que eu não os cure. E aqui o Senhor está dizendo, eu fiz de tudo para vocês entenderem. Mas como é que vocês se comportaram? Aí ele cita aqui cidades que a gente já ouviu aqui. Ele vai citar Gileade e Gigal. Quando ele cita Gileade, aí você volta lá para o capítulo 6. Aí você vai entender o que é que ele está querendo dizer. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 8, verso 9. Capítulo 6, verso 8, verso 9. Olha o que é que ele vai dizer. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como bandos de assaltantes que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. E o verso 10 diz assim, é coisa horrenda o que ele viu. Está aqui, Será que a transgressão em Gileade? Gileade está falando com o reino do norte. Será que a transgressão em vocês? Vocês só andam na vaidade. Vaidade, correr atrás do vento, em coisas inúteis, coisas sem propósito. Vocês andam na ignorância, são nécios, incompetentes. E por você ser assim, age como um Gigal. Aí você vai para o 9:15. Ele já falou também sobre Gigal. Olha aí, 9:15. Toda a maldade deles se acha em Gigal. Foi ali que comecei a odiá-los. Gigal é conhecido como o tempo de Saul, o tempo onde eles pedem um rei de carne e osso, não querem mais o Senhor, o soberano os guiando. Aí o Senhor coloca aí, se tornaram idólatras. Aí que é a consequência. Em Gigal sacrificam bois. Os seus altares serão como montes de pedra nos sulcos dos campos. Vão ser destruídos. E aí ele traz Jacó de novo. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa. Jacó. E por ela guardou o gado. Aqui o verso 12, ele tem uma conexão lá com o verso 2, verso 3. Tipo assim, ele traz agora Jacó de novo e diz assim, na vida pregressa de Jacó, foi o que aconteceu. Ele saiu fugido. Ele fugiu. E aí foi trabalhar lá para Labão. Labão enganou ele. O que ele fez com o irmão, fizeram com ele. Mas eu não sou como Labão. Olha o que ele vai dizer. Mas o Senhor, por meio de um profeta, provavelmente aqui é Moisés, tirou Israel do Egito.
Eu nunca escravizei vocês. Eu sempre libertei vocês. E é assim que vocês me tratam. Me trocando por outros deuses e vivendo uma vida de injustiça. Aí ele diz, e por um profeta cuidou do seu povo. Aí ele vai terminar com a sentença de juízo no verso 14. Efraim amargamente o provocou a ira, por isso seu Senhor fará com ela que ela pague pelo sangue que derramou. Aí é só você ler o capítulo 6, verso 8 e 9. Sangue derramado por mortes. E lhe retribuirá pelas suas afrontas. Essa fraseologia aqui de provocou a ira parece muito, meus irmãos, com o que está escrito lá em Hebreus. E é exatamente o relato do Egito. Vamos lá para Hebreus. Só para você perceber aí, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. A partir do verso 7. Estou indo para o final, tá, irmãos? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Hebreus capítulo 7, ou 3, a partir do verso 7. Olha aí, Aí nós vamos para as aplicações finais. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim. E eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos. E aí é o autor de Hebreus trazendo para o presente dos irmãos aqui, século I. Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvires a voz, não endureçam o coração como na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Exatamente o que o texto está dizendo. Efraim amargamente o provocou a ira, porque desobedeceram, coração endurecido. E é interessante que Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer a mesma coisa, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer a mesma coisa. A partir do verso 1, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, mas como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então é sempre nos fazendo olhar para o passado, meus irmãos, para a gente não cometer esses mesmos erros. E eu termino fazendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 observações. Rápidas e diretas.
Cuidado para não viver uma religiosidade hipócrita, inútil, ignorante, nécia e arrogante. Atenção com os erros do passado. Dependa no presente de Deus para que o futuro não seja de um passado de erros. Se a gente não depender de Deus agora no presente, amanhã, isso que é presente vai ser um passado de erro. E nós vamos atrair a justiça de Deus sobre nós, o castigo de Deus sobre nós. Versos 7 e 8. Alertem-se na busca por riqueza. A riqueza, meus irmãos, segundo o salmista, Salmo 49. Abra aí, Salmo 49. Salmo 49, do verso 16 ao 20. Olha o que é que o salmista diz. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa. Pois quando morrer, nada levará consigo. A sua glória não acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que louve quando faz o bem a si mesmo. Lembra lá, Efraim, né? Eu sou rico, não tem quem diga nada contra mim. Irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Então, cuidado com a riqueza, na busca da riqueza. E, por fim, nós terminamos o capítulo 14, o Senhor dizendo, eu mandei profeta. Hoje nós parafraseamos, o profeta é a palavra de Deus, está aqui. Hebreus capítulo 1, tem um Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras pelos pais. Hoje ele fala pelo Filho, está aqui, ó. Está aqui. Valorize a palavra, que é o testemunho de Deus para nós. É aqui, meus irmãos, que de fato nós encontramos a nossa segurança. É aqui que nós encontramos a verdadeira estabilidade. É aqui que nós encontramos a verdadeira paz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos. Convido os irmãos a vir aqui à frente.